Meus amigos e minhas amigas, qual é a ideia diante do tema que me foi aqui partilhado pelo Dr. Cássio? Nós falarmos, e notem, sobre as inconstitucionalidades e impropositalmente, entre parênteses. Por quê? Nós temos que conhecer os dois lados da moeda, as possíveis inconstitucionalidades atribuídas ao PL 6204/2019, assim como os argumentos pela constitucionalidade desse projeto, que, em tese, se aprovado, afetará de forma direta, de forma frontal, o exercício das atividades, sobretudo, dos oficiais, das oficiais de justiça. Então, nesse caminho, nós programamos 3 partes nesse tempo que nós dispomos. Então, é o seguinte, até para desenhar, mostrar por que surgiu a apresentação desse projeto PL 6204/2019, nós precisamos passar pelo primeiro tópico, que se refere à crise numérica da jurisdição estatal. Num segundo momento, vou tomar a liberdade de destacar, não todos os artigos, mas alguns artigos que me parecem os mais relevantes no âmbito desse projeto de lei ordinária. E por um terceiro e último momento, nós aqui declararmos, partilharmos algumas ideias que defendem a constitucionalidade e, de outro lado, então, da moeda, inconstitucionalidade do projeto. Esse projeto, ele nasce em face aqui desse primeiro problema, a questão aí da crise numeral do Poder Judiciário. Todos nós sabemos, estamos em casa, todos lidamos com os processos, com a crise numérica, esse número cada vez crescendo, né? A gente pensa que isso vai diminuir, mas não. E esse foi o estopim para que em 2018 o anteprojeto fosse elaborado e em 2019 fosse efetivamente protocolado por uma senadora no âmbito do Congresso Nacional. Então, nesse caminho, como que ele foi construído? Sempre levando em conta essa questão que foi o estopim da crise numérica. Bom, foi levado em consideração, quanto aqui a numeral, a apresentação desse projeto, a questão, em primeiro lugar, do ano que o anteprojeto foi apresentado. Ele é de 2019, só que ele foi desenhado em 2018. Então, pegando aqui alguns dados que serviram como justificativa ao encaminhamento desse projeto. Em 2018, nós tínhamos em andamento 79 milhões de demanda, e desses 79 milhões de processos, praticamente 54%, essa demanda era de execuções. E aqui, execuções, lato sensu. Execuções também, não só civis, mas igualmente execuções fiscais. Mais um parênteses. O PL 6204 de 2019, ele tem por finalidade a desjudicialização da execução civil. Com o tempo, vou falar aqui de um outro projeto, autônomo, independente, que também se encontra no Senado Federal e que se volta à possível desjudicialização da execução fiscal. O segundo número, 17% daqueles 80 milhões de processos que andavam em 2018, eram de execuções civis. Então, esse é o principal numeral. Começou-se a trabalhar com essa ideia de que, diante dessa crise, o Poder Judiciário, não conseguindo dar conta, não conseguindo dar vazão a esse brutal número, uma necessária modificação seria o caso para tentar combater todos esses números. Aqui, eu tomei a liberdade de manter os números de 2018, mas consultando, inclusive nessa semana, o CNJ em números. E o número é muito próximo disso daqui. Nós temos aproximadamente, na atualidade, também 80 milhões de processos caminhando pelo Judiciário Nacional. E o CNJ, diante ali do CNJ em números, aquela sua publicação anual foi fonte para a apresentação desse projeto. E para a apresentação como justificativa ao projeto, em primeiro lugar, se apontou que o prazo médio de uma execução, ele praticamente é de mais de 3 vezes que o tempo necessário para a formação do título judicial por meio do processo de conhecimento. Um segundo número, também aí impressionante, que ali, para impressionar na hora de apresentação desse projeto de lei. Daquele numeral de execuções civis em curso, só 85% representam congestionamento e 14 solução, ou seja, de cada 100 processos, praticamente 15
é que seriam resolvidos no âmbito de uma execução. Os outros 85 entrariam nesse largo gargalo pertinente a essa crise numérica quanto às execuções. Ainda, em relação aqui ao projeto, houve na justificativa a apresentação de mais dados numéricos, e eles impressionam. Acho muito interessante, nós, no âmbito do direito, nós, no âmbito do Poder Judiciário, nós temos que aprender a trabalhar com número. E ali, pegaram os números que interessavam para fundamentar a apresentação do PL 6204 de 2019. Questão de despesa. Colocaram na justificativa. Um processo de execução, ele custa, em média, R$5.000. Nós tínhamos em andamento 13 milhões de processos de execução civil. Consequentemente, a despesa estatal relativa a esses processos em gargalo, congestionados, redundariam nessa despesa de 65 bilhões de reais. O número impressiona. E eu gosto bastante de trabalhar com os dois lados. Aqui, a ideia é de superficialidade sobre aquilo que serve de apoio, ou, ao contrário, que tem sido objeto de impugnação, de crítica, quanto ao PL 6204/2019, porque nós não temos, e não é esta a oportunidade que me parece, de celebrarmos uma conversa mais técnica, uma conversa mais profunda sobre o projeto. Nesse caminho, foram apresentadas as despesas. E, perdão, eu trabalho com despesa, mas eu tenho que também verificar receita. Esse número, ele não foi explicitado. Então, primeira coisa, às vezes a gente pode até ir contra essa justificativa ao PL 6204/2019, levantando que, a despeito aqui dessas despesas de 65 bilhões de reais, quanto às execuções civis congestionadas, qual é a receita que as execuções civis produzem, não só para o cidadão, que é o nosso consumidor final, o nosso destinatário, e acho que para isso todos nós aí nos esforçamos para prestar um serviço público eficiente, mas também quanto que isso gera de receita no âmbito estatal. Então, aqui já me parece uma falha da justificativa à apresentação do projeto. Tá ok, eu tenho a despesa, mas é receita gerada por esses processos. E o segundo ponto, então aqui na construção daquilo que hoje é o projeto 6204/2019, levaram também em consideração uma motivação mundial e nacional. Mundial, porque já devem ter ouvido falar, sobretudo aqui, senhoras oficiais de justiça, senhores oficiais de justiça, da desjudicialização muito próxima, então aqui num passado próximo, que ocorreu no âmbito português. Então nós tivemos essa desjudicialização com os agentes de execução, algo próximo que querem instituir aqui, vou falar de forma mais específica mais à frente. Esse PL, então nessa onda, até entre aspas, mundial de desjudicialização, aproveitando os ventos lusitanos, nós tivemos o protocolo do PL 6204 de 2019. Também, a gente consegue observar o PL 4257/2019. Esse daqui é próprio para uma possível desjudicialização de execução fiscal. Cá entre nós, se nós tivéssemos que separar a quantidade de processos que efetivamente aí causa abalo, que gera essa crise numérica, a gente sabe que a crise numérica acontece com as execuções fiscais. Então, eu vou deixar de lado, eu só quis pontuar que nessa mesma onda de desjudicialização, nós temos no Senado Federal 2 projetos trazendo de forma autônoma uma possível, se aprovados, regulamentação dessas execuções fiscais desjudicializadas. Pois bem, no Brasil, costuma-se falar, costuma-se justificar para a apresentação desses projetos que isso não traz nenhuma novidade. Então, até para embasar, para dar ali um argumento, muitas vezes de autoridade, quanto a isso que querem, por intermédio da lei, ou do projeto de lei 6204/2019, a ideia é de que isso é antigo no Brasil. Coloquei lá um primeiro exemplo. No Decreto-Lei 70/66, nós já temos uma execução extrajudicial hipotecária. E o Supremo Tribunal Federal, chamado para decidir a respeito dessa desjudicialização por intermédio, lá atrás, na década de 60, o Supremo, à luz da Constituição de 88, já proclamou
que essa norma foi recepcionada pela Constituição vigente. Nós tivemos em 97, desjudicialização, e aqui não é para tabelião de protesto, como nós veremos, aqui foi para registrador, CRI, cartório de registro de imóveis, desjudicialização envolvendo execução extrajudicial nos contratos imobiliários com cláusula de alienação fiduciária em garantia. E aqui é algo para nos alertar. Nós não estamos falando de qualquer direito fundamental. Aqui você pode perder um direito social que é muito caro ao brasileiro, que é o direito à moradia, à casa própria. Então, não há nenhuma novidade de eu desjudicializar, inclusive, desjudicializar situações de dívida, envolvendo, inclusive, direito social, direito fundamental. Retificação do registro imobiliário em 2004, desjudicialização, daí foi com os registradores civis. Inventário, separação e divórcio, 2017, desjudicialização aos tabelionatos de notas, aos tabeliães de notas, aos notários. Com o Código de Processo Civil 2015, para ficar aqui de forma mais próxima. O novo Código de Processo Civil e depois modificação na Lei de Registros Públicos de 73, por meio da desjudicialização da uso capião extrajudicial. Então você, cidadão, pode perder um imóvel diante da uso capião extrajudicial, pode perder a propriedade. E, enfim, um último exemplo, e propositalmente, são exemplos, o rol não é taxativo, eu coloquei ali os 3 pontinhos, uma outra desjudicialização de retificação do registro civil em 2017. Então, um cuidado, isso não é tão novo, esse é o cenário que nós temos assistido, inclusive no âmbito do Congresso Nacional. E assim, a gente chega ao PL 6204/2019 com esses contornos. O que acontece? Em primeiro lugar, o processo legislativo. Eu tomei aqui a liberdade, logo pela manhã, acho que até o horário, 7h49, é a página atualizada do Senado Federal, esse projeto apresentado pela senadora Soraya Tronic, ele se encontra para deliberação desde julho na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. E quais são as próximas etapas? Em tese, passa por essa comissão e, dependendo ali da vontade política, se aprova isso num turno no Senado, vai para a Câmara, um turno aprovado eventualmente em plenário, sanção ou veto, se houver sanção, promulgação, publicação, está valendo a lei. Então, isso aqui é um mero contorno, hoje não modifica em nada, não tem nenhuma eficácia, mas necessidade aqui de uma atenção quanto ao seu desenvolvimento. E um segundo ponto quanto ao projeto, aquilo que eu falei para vocês. Quem não conhece, não dá aqui nesse tempo para eu passar por todos os artigos. Mas, para quem não conhece, pelo menos uma primeira exibição, ou um primeiro contato com este projeto, o que ele faz? Ele desjudicializa a execução civil, atribuindo essas atividades executivas, sobretudo ao tabelião de protesto. Que bacana. Teve um parecer do CNJ em que há crítica a esse projeto. Por quê? Aqui nessa desjudicialização se passa a parte fácil da execução. Aquilo que é tranquilo. Notem, logo no primeiro dispositivo, no parágrafo único, nós temos um grupo de pessoas, ali um rol subjetivo, que não se submeterá a essa desjudicialização. E cá entre nós, se eu penso, por exemplo, nas pessoas jurídicas de direito público, execução fiscal por óbvio. E aí, grande quantidade de processos, a famosa crise numérica, ela está fora desse projeto. Da mesma maneira, no artigo 3º, que nós havíamos falado, o tabelião de protestos, por base nesse projeto de lei, se ele se converter em lei, o tabelião de protesto, ele passa a ter a natureza de agente de execução. Será, entre aspas, um oficial de justiça. Artigo 4º, notem as incumbências, não são poucas. Essas incumbências, elas vão desde a análise dos requisitos do título executivo extrajudicial, e aqui tem uma novidade, prescrição e decadência, esses dois institutos poderão ser reconhecidos pelo tabelião de protestos, e aqui um parênteses, uma confidência, aqui pela minha ignorância. Eu trabalho no civil, já tenho mais de 2 décadas, e no âmbito civil, eu tenho enorme dificuldade em determinadas situações, em saber se está ou não está prescrito a pretensão, ou se decaiu ou não decaiu o direito.
E eu acho que essa mesma dificuldade a gente consegue verificar quando a gente analisa os casos, os hard cases, no Superior Tribunal de Justiça, quanto à prescrição de direito civil. Mas está ali. Até hoje, eles não entram na análise quanto a títulos para protesto em decadência e prescrição. Isso é vedado pela Lei 94, 92 de 97, a Lei Geral de Protestos. Por aqui, eles poderiam, inclusive, fazer esse tipo de exame. E notem quantas atividade de citação, penhora, alienação, recebimento de pagamento, extinção do procedimento executivo extrajudicial, todavia, deixando para o juiz resolução de problema quando provocado pelo agente de execução ou por qualquer das partes ou terceiros. De novo, complicou? Aí deixa para o judiciário. Artigo 25, possibilidade de redistribuição de processos. Esse tema ele é muito quente, porque num primeiro momento apareceu a ideia de que, se passar o projeto, a desjudicialização será obrigatória. Depois, houve alterações, substituições, emendas ao projeto, para atenuar um pouquinho e, eventualmente, isso ter um desenrolar no caminho político, que é natural, se passou a falar da faculdade quanto à adoção dessa desjudicialização. O artigo 29, Conselho Nacional de Justiça, doutor Richter, ficará aí com a obrigação, se vingar esse projeto de lei, a regulamentar como será a forma de acesso aos agentes de execução, leia-se, tabelião de protesto, quanto aqui esse acesso à consulta de informações. Aqui, já um problema. Quais informações que o tabelião de protesto vai ter? Ele vai ter acesso ao quê? A dados sigilosos, por exemplo? Ele vai poder, sem autorização do juiz, proceder a um cisbajude? Ao infojude ainda, com essa violação, possível violação ao sigilo fiscal? São dúvidas que, no caminhar do processo legislativo, acho que entrarão essas dúvidas em debate. Mas fique tranquilo, doutor Cássio, haverá oportunidade de discussão, porque se isso for aprovado, 1 ano para aprender a mexer com o conteúdo daquilo que hoje é meramente projeto. Não vai ser a toque de caixa, não vai ser da noite para o dia. Nós teremos um tempo para estudar. Dá para fazer novos congressos, eu sei, o senhor gosta aí de congresso, não dá nenhum tipo de trabalho, então já ficam aqui algumas sugestões se amanhã vingar um projeto como esse. E, enfim, caminhando para o final. Eu gosto aqui do parênteses, falei para vocês, é proposital, porque nós temos correntes fortes defendendo a constitucionalidade. Eu tenho sérias dúvidas quanto às inconstitucionalidades. Eu não tenho aqui uma formação completa a respeito de determinados dispositivos do projeto de lei. Preciso fazer um estudo mais aprofundado. Então, diante do tempo que dispomos e como combinado, aqui a ideia é de voo rasante. E nesse caminho, constitucionalidade em primeiro lugar. Por óbvio, quem conferir, entrar no site do Senado Federal, colocar a IPL 6204/2019, vai ter acesso a vários pareceres. Alguns pela constitucionalidade, por óbvio, da ANOREG, Associação Nacional aí dos Notários, dos Registradores. Há uma defesa também do próprio relator, do senador, que apresentou o parecer no ano passado, 2022. O parecer foi pela constitucionalidade, e o parecer foi pela constitucionalidade, mas aqui quanto à competência, porque é da União a competência para trabalhar direito civil, direito processual, desjudicialização e registros públicos. E, enfim, novamente, qual é a bandeira desse projeto? Alto custo do processo judicial de execução. Tempo de tramitação muito demorado. E, enfim, terceira bandeira, baixo índice de satisfatividade da jurisdição estatal. Perdão, mas aqui eu não vejo nenhuma novidade. Isso aqui é verdadeiro, os números indicam, o CNJ, com as suas estatísticas anuais, ele contempla no CNJ em números tudo isso que está aqui. Agora, o que eu não vi no desencadeamento até então do projeto e dos pareceres, como esses 3 fatores serão resolvidos. Eu não vi nenhuma medida que isso aqui vai mudar. Qual que é a eficácia que eles estão aí pensando que uma mera alteração, saindo do âmbito do Poder Judiciário e indo para um cartório extrajudicial,
que esses números aqui desaparecerão, e desaparecerão, sobretudo, de forma breve. Quanto à inconstitucionalidade, ainda que não queiram fazer um juízo técnico, eu coloquei inconveniência porque nós estamos também no debate político. Mostrar politicamente como isso pode ser contrário ao interesse público e não simplesmente a Constituição. Às vezes não esbarra em dispositivo da Constituição, mas aquela medida que foi proposta perante o Congresso Nacional não vai mudar a realidade. E nesse caminho, eu deixei ali, depois da barra, inconveniências. Em primeiro lugar, CNJ, palavras do colega que apresentou o parecer. Transferência da parte fácil da execução. Eu já havia adiantado, havia dado o spoiler, e me parece bem isso. Demora das execuções com dificuldades, localização de bens, embaraços jurídicos dos bens que foram encontrados, inexistência de bens, defesas que podem ser apresentadas. Isso o próprio CNJ falando, e é verdade. Quando que complica uma execução? É muito fácil você executar, tendo o polo passivo de uma execução, então como executado um banco, uma concessionária de serviço público. Hoje é rapidíssimo. Me lembro lá em Campinas não era assim. Você tinha, às vezes, na concessionária de serviço público lá, uma energia elétrica, eles ofereciam cadeira, ofereciam Uno. Depois, quando houve a implementação eletrônica, sobretudo do Bacenjude, hoje Cisbajude, acabou a graça. A execução se resolve contra essas pessoas de forma simples. E não está aqui o problema. Necessidade também disso, o CNJ, de nós deixarmos aí o CPC funcionar. Afinal, ele é de 2015, entrou em vigor em 2016, ele está se aperfeiçoando. O juiz, ele teria maior imparcialidade. Na caso de tramitando o processo de execução, as pressões são mais controláveis, diferente de quem presta um serviço público em caráter privado, como acontece no âmbito da serventia extrajudicial. E aqui o ping-pong processual. Esse ping-pong processual, perdão também, deixei até entre aspas, porque foi essa a nomenclatura. Lembram-se, o que vai ficar aqui para o projeto, já encerrando? Porque no mesmo caminho, quem verificar o caminhamento desse projeto conseguirá analisar pareceres que foram, inclusive, apresentados pelas associações dos senhores e das senhoras, a Associação, inclusive, internacional, está falando aqui com o Dr. Cássio, e essas associações, o que elas estão fazendo? Estão reunindo esses principais caminhos pela inconstitucionalidade, ou o que eu diria, inconveniências, quando você não tem efetividade para combate a essa crise numérica. O ping-pong processual eu gosto bastante. Que é o seguinte, não é a parte fácil que você manda? Complicou para o tabelião de protesto. Quem que vai participar? Quem é chamado nessa briga agora para jogar? Quem vai ser chamado vai ser o Poder Judiciário. E cá entre nós, os senhores e as senhoras conhecem execução. Você tem vários problemas, você tem aqui o problema de fraude, você tem o problema das medidas executivas atípicas que estão paradas no STJ para saber o que o juiz pode ou não pode fazer, além das medidas típicas, bloqueio de passaporte, bloqueio de CNH. Isso está parado em recurso especial repetitivo no CNJ para verificarem a dificuldade, a complexidade do tema. Possível falsidade alegada. Será que houve a contraprestação para aquele título executivo se aperfeiçoar? Enfim, último ponto, o judiciário perderia na sua arrecadação. E a gente sabe, a arrecadação tem a ver com autonomia. A autonomia de um poder também é a autonomia financeira. Qual que seria o impacto disso? Isso não foi demonstrado em nenhum momento aqui no âmbito desse projeto. Meus amigos e minhas amigas, em face do tempo, eu gostaria novamente aqui de agradecer o convite que me foi formulado, em nome do Dr. Cássio, gostaria de agradecê-los também pela atenção, pela paciência que me devotaram, e aqui, como é um momento de congratulação, eu gostaria também de felicitá-los por essa reunião, que me falaram que vocês estão reunidos em aproximadamente 500 oficiais de justiça do Brasil todo, e de vários segmentos do Poder Judiciário Nacional. Eu até aqui me orgulho, né, de poder participar desse momento, e me orgulho ainda mais dessa comoção entre vocês de discutirem projetos que, querendo ou não impactam simplesmente as senhoras e os senhores, mas, sobretudo, o Poder Judiciário. E para não ficar com aquele ar pessimista, longe de mim, aqui me parece interessante uma frase que é atribuída ao Henry Ford. Porque o Henry Ford, ele fala assim, né, diz o seguinte, né, ficou como legado dele: quando tudo parece
ir contra você, o avião só decola contra o vento e não a favor dele. Então, minhas amigas e meus amigos, lembremos que a despeito das dificuldades cotidianas, a gente precisa continuar voando nas nossas vidas. Era isso, muito obrigado.